Fala pessoal, a gente vai resolver alguns exercícios sobre matriz, a forma genérica e a lei de formação. Então, primeiro, no exercício 1, pede para identificar quem são os elementos A11, A22 e A13 nessa matriz. O que a gente precisa saber? Quando a gente fala dos elementos, eles são organizados da seguinte forma. Primeiro número é a linha e segundo número é a coluna. Então, quando pede para identificar o A11, eu estou perguntando quem que está na primeira linha e na primeira coluna. Linha é horizontal, né? Então, aqui tinha duas linhas. E coluna é vertical. Então, uma coluna, duas colunas, três colunas. Quem está no primeira linha, primeira coluna, primeira linha, primeira coluna, é o 2. O A22 está na segunda linha, segunda coluna, então, o menos 5. E o A13, ele está na primeira linha, terceira coluna. Então, primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. Então, o A11 é 2, o A22 é menos 5 e o A13 é 10. A questão 2 e a questão 3 segue a mesma lógica. O detalhe é que a gente tem uma expressãozinha para calcular envolvendo esses valores. Então, o primeiro passo, vamos vir aqui na matriz e identificar qual que é cada um dos elementos. O 4, ele está em que linha? Ele está na primeira linha, então ele é o A1. Que coluna? Primeira também, então primeira linha, primeira coluna. A gente pode separar da seguinte forma, né? Aí aqui, esse cara, ele está na primeira linha, segunda coluna. Esse cara, ele está na segunda linha, primeira coluna. E esse cara aqui, ele está na segunda linha, segunda coluna. Então, o A22. Agora que eu sei quanto é, né, quem é cada um deles, eu venho aqui na expressão e substituo. O A12 é o 3. Então, vai ficar 3 mais 2 que multiplica A21 é o 12. Menos o A22 é o 9, que vai multiplicar o A11, que é o 4. Numa expressão numérica, a gente tem que respeitar a ordem das operações. Entre mais, menos e multiplicações, primeiro vem as multiplicações. Então, o 3 copia, mais 2 vezes 12 dá 24, menos 9 vezes 4 dá 36. De positivo, aqui agora tu segue a ordem que tu achar melhor, tá? Uma dica é, soma tudo que é positivo e soma tudo que é negativo, para depois diminuir. Então, aqui, 24 mais 3 dá 27, menos o 36, né? Se quiser resolver na ordem também tá tudo certo, tá? 27 menos 36 dá menos 9. Na letra B, o A1 é 4, mais o A22 é o 9, menos o A12 é o 3, menos o A21 é o 12. Aí, de positivo, a gente tem o 4 e o 9, somando dá 13. De negativo, a gente tem o 3 e o 12. Isso não dá menos 9, toma cuidado. Eu estou devendo R$3 para alguém, estou devendo R$12 para outra pessoa, eu estou devendo 15. Números negativos, quando a gente junta, continua negativo e eles aumentam, tá? Então, assim, de maneira geral, esse cara era positivo, esse também. Então, o que aconteceu? O sinal era igual. Quando os sinais são iguais, a gente soma. Então, aqui é negativo, a gente vai somar, tá? Isso dá 15. 13 menos 15 são sinais diferentes, a gente diminui. 15 menos 13 é 2. O maior era o 15, por isso vai ficar negativo. Então, sinais iguais a gente soma, sinais diferentes a gente diminui e mantém o sinal do maior, tá? Pensando nele, né, sem o sinalzinho. Aqui, A3, então. Vamos lá, seja a matriz, né? Então, a gente tem uma matriz 3 por 3, ela tem 3 linhas e 3 colunas. Vamos lá, vamos identificar quem que é quem aqui nessa história, né? Todos esses que estão aqui na primeira linha vai começar com A1, porque indica que está na primeira linha. O que vai mudar é o número de trás, porque está mudando a coluna. Então, esse aqui é o A11, porque está na primeira coluna. Esse cara é o A12, porque está na segunda coluna. E esse cara é o A13, porque ele está na terceira coluna. Toda essa segunda linha vai começar com A2, porque indica que está na segunda linha. Então, aqui vai ficar 1, 2 e 3. Aqui é a mesma coisa, começa com A3. 1, 2 e 3. Eu vou dar uma
copiada nesse aqui para os outros, porque não vai dar espaço para resolver todas aqui. Então, só vou deixar salvo aqui, porque se a gente tem anotado o que é o que, fica mais difícil da gente errar substituindo, tá? Porque se eu não anoto, a chance da gente ficar nesse bate e volta de olhar e trocar informação e colocar algum errado acaba sendo maior, tá? Então, vamos voltar aqui. Agora que a gente identificou o que é o que, né? Vamos lá calcular as expressões. Na letra A, A12 é o 0, mais 2 vezes o A21, que é o 12, menos o A22, que é o 7, vezes o A31, que é o 0. Então, como a gente já falou, primeiras multiplicações, vai ficar 0 mais 2 vezes 12, 24, menos 7 vezes 0, 0. Como 0 não vai interferir em nada, sobra 24, né? Ou se quiser fazer, 0 mais 24 dá 24, menos 0 continua sendo 24. Na letra B, a gente tem A11, que é o 4, mais A22, que é o 7, mais A33, que é o 5, menos A12, que é o 0, menos A21, que é o 12. Aí aquele lance, vou juntar tudo que é positivo, né? Só sobrou mais e menos. Então, agora eu vou fazer essa junção. De positivo, a gente tem 4 com 7, 11, 11 com 5, 16. Menos, o que a gente tem de negativo? 0 com 12, que dá 12. Diminuindo, isso dá 4, tá? Na letra C, a gente tem o A11 é o 4, vezes o A22, que é o 7, vezes o A33, que é o 5, menos o A13, que é o 3, vezes o A22, que é o 7, vezes o A31, que é o 0. Fazendo todas as multiplicações, 5, aqui eu vou trocar a ordem para ficar mais fácil. 4 vezes 5 dá 20. 20 vezes 7 dá 140. Ou se quiser, né? 4 vezes 7 dá 28. 28 vezes 5 vai dar o 140 também. Qualquer coisa vezes 0 dá 0. Então, 140 menos 0 dá 140. Por último, a gente tem aqui. Esse elevado a 2 seria melhor se ele tivesse escrito assim, ó. Deixa eu apagar ele aqui. Apagar ele aqui. Ficaria mais claro o que a gente quer fazer. A gente quer fazer isso aqui, ó. Elevar esse carinha, esse elemento, a 2, tá? Então, aqui, o A31, quem que é o A31? É o 0. Ele está elevado a 2. Mais o A32 é o 1. É elevado a 2, menos o A11, que é o 4. Elevado a 2. Elevar a 2 é fazer ele vezes ele, né? 0 vezes 0 dá 0. 1 vezes 1 dá 1. 4 vezes 4 dá 16. De positivo, 0 mais 1 é 1, menos o 16, isso vai dar menos 15, né? Sinais diferentes, diminui. Vamos lá. Para finalizar, então, questão 4. O que acontece? Aqui na questão 4 a gente não tem a matriz. A matriz ela precisa ter uma cara assim, né? E aí, o que a gente vai fazer para conseguir chegar nessa matriz? Usar a lei de formação, tá? Então, o que eu vou fazer aqui primeiramente? Vamos botar a forma genérica. A matriz ela tem que ter, ó, 2 por 3, ou seja, 2 linhas e 3 colunas. Então, vai ficar um lance assim. A1. Quantas colunas tem que ter? 3, né? Então, tem que ter 3 elementos um no lado do outro. O A, primeira linha, segunda coluna, e o A, primeira linha, terceira coluna. Aqui na segunda linha, então, a segunda linha, primeira coluna, a segunda linha, segunda coluna e a segunda linha, terceira coluna. Bom, a gente quer calcular esses elementos aqui. Então, eu vou botar um sinal de igual, porque eu quero chegar na matriz. Então, eu vou lá e escrevo A1, A12, A13, A21, A22, A23. Preciso calcular esses 3 valores. Como é que a gente vai calcular? Vai usar a lei de formação. A lei de formação está dizendo que tu vai fazer 2 menos o i mais o j. Lembra que o teu elemento, ó, é a, i, j.
Ou seja, o primeiro número é o i e o segundo é o j. Então, vamos lá. 2 menos o i, que é o primeiro número, ou seja, 1, mais o segundo número, que é o j, que aqui também é 1. Resolvendo, 2 menos 1 dá 1, mais 1 dá 2. Aqui, 2 menos o i, primeiro cara, mais o j, segundo. Isso vai dar 2 menos 1, 1, mais 2, 3. Então, esse cara é 3. O A13, 2 menos o I, que é 1, mais o J, que é 3. 2 menos 1 dá 1, mais 3, 4. Aqui, o A21, aqui tá meio ruimzinho, né? A escrita, mas enfim. Vai ficar 2 menos o I, que é 2, mais o J, que é 1. 2 menos 2 dá 0, mais 1 dá 1. Aqui, 2 menos o i, que é 2, mais o j, que também é 2. Isso vai dar 2. E aí, por último, 2 menos o i, que é 2, mais o j, que é 3. Isso vai dar 3. Portanto, a nossa matriz, né, 2 por 3, que tem essa lei de formação, é essa matriz aqui. 2, 3, 4, 1, 2, 3. Mesmo processo em todos os demais itens aqui, né? Nossa matriz, ela é 3 por 1. Então, ela tem 3 linhas e uma coluna. Então, aqui, 3 linhas, vai ficar o A11, como é uma coluna, né? Um embaixo do outro. A21 e A31. Então, a gente quer calcular esses 3 elementos. A11, A21 e A31. Qual que é a lei de formação agora? É i ao quadrado menos j ao quadrado, ou seja, o primeiro número ao quadrado menos o segundo número ao quadrado. Então, primeiro número ao quadrado menos segundo número ao quadrado. Primeiro número ao quadrado menos segundo número ao quadrado. Primeiro número ao quadrado menos segundo número ao quadrado. Beleza. Agora é só calcular. Lembrando que elevado a 2 é o cara de baixo vezes ele mesmo. Então, 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1 de novo. 1 menos 1, 0. Então, o primeiro cara aqui, 0. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que dá 4. 1 vezes 1, 1. Diminuindo, 3. 3 elevado a 2 é 3 vezes 3, que dá 9. 1 vezes 1. Diminuindo, isso vai dar 8. Então, a matriz que a gente quer, deixa eu organizar isso aqui melhor, é 0, 3 e 8. Item C. Nossa matriz, ela é 3 por 2. Então, vai ficar da seguinte forma, né? Ela tem 3 linhas e 2 colunas. Então, o A11, primeira linha, primeira coluna, A12. Só tem 2 colunas, ela encerra aqui, né? Agora, a gente precisa das 3 linhas. Então, A21, A22, A31, A32. Né? Primeira linha, segunda linha, terceira linha. Primeira coluna, segunda coluna. Vamos lá calcular esses elementos. Agora a gente tem 6 elementos para calcular. A11, A12, A21, A22, A31, A32. Posso não montar essa parte direto para a lei de formação? Posso, mas a probabilidade da gente não saber ou se confundir com quais elementos a gente precisa calcular se torna bem maior, tá? Aqui, o A1, qual é a lei de formação? J menos I, ou seja, o segundo menos o primeiro. O segundo número é 1, o primeiro é 1. Segundo número é 2, o primeiro é 1. Segundo número é 1, o primeiro, 2. Segundo número é 2, o primeiro, 2. Segundo número é 1, o primeiro, 3. Segundo número é 2, o primeiro, 3. Recomendo, substituir direto para... eu falei que, né, é o segundo menos o primeiro. Então, eu vou lá e anoto isso em todos, né? É uma forma mais, talvez mais rápida. Mas, enfim, indiferente. 1 menos 1, 0. 2 menos 1, 1. 1 menos 2, menos 1. 2 menos 2, 0. 1 menos 3, menos 2. 1 menos 3, menos 1. Então, a matriz toma cuidado,
A1 é esse cara, então esse cara que é o 0. O A12 é esse cara aqui, que é 1. Então toma cuidado na hora de colocar, não posso colocar simplesmente um, sei lá, aqui, porque eu decidi que eu quero colocar ali, né? Cada um tem sua posição. Aí fica menos 1, 0, menos 2 e menos 1. Então a matriz que a gente quer calcular é essa daqui. Seguindo, a nossa matriz ela é 2 por 4, então aqui 2 por 4 são 2 linhas e 4 colunas. Então a gente vai colocar 4 elementos um no lado do outro aqui. A1, A12, A13 e A14. Aí como são 2 linhas, embaixo faço a mesma coisa. A21, A22, A23 e A24. Lembrando que o primeiro número indica a linha, por isso que aqui em cima todos eles começaram com 1 e aqui embaixo todos com 2. E o segundo número é a coluna. Repara que os dois aqui terminam em 1, terminam em 2, terminam em 3, terminam em 4. Essa lei de formação aqui, ó, é só o J. Não tem conta. Então eu nem vou deixar espaço aqui embaixo, eu vou direto colocar os elementos. O J é o quê? É o segundo número, né? O I é o primeiro, o J é o segundo. Quem que é o segundo número aqui? É o 1. Quem que é o segundo número aqui? O 2. Quem que é o segundo aqui? O 3. E aqui, o 4. E na linha de baixo vai ser a mesma coisa, né? 1, 2, 3 e 4. Então tem algumas leis de formação que a gente não tem nem o trabalho de calcular. Aqui, a nossa matriz é 1 por 3. Então tem uma linha e 3 colunas. Então A1, A12 e A13. Calculando, A1, A12 e A13. A gente só vai usar o I, ou seja, o primeiro número. O primeiro número aqui é 1, que está elevado a 3. Primeiro número aqui é 1, que também está elevado a 3. E aqui também é 1, que também está elevado a 3. Ou seja, vai dar tudo o mesmo resultado, né? 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. A gente tem, então, que a nossa matriz é 1, 1 e 1. Vamos lá. Tá quase. Tem mais 3. Tá. Vamos lá. Aqui a matriz é 4 por 2. Então, 4 linhas e 2 colunas. Aqui, A1, A12. Fechei a segunda coluna. Vamos lá fazer as linhas agora. A21, A22, A31, A32 e A41, A42. A gente precisa calcular esses 8 elementos. Eu vou diminuir aqui para ter espaço para fazer as contas. Bom, A11, A12, A21, A22, A31, A32, A41, A42. Repara que agora, na lei de formação, a gente não tem só um igual e fechou. A gente tem um se aqui. A gente tem uma condicional. Bom, o que essa condicional diz pra gente? Se o I e o J, se eles forem iguais, o que a gente vai fazer? A gente vai somar o I com o J. Se eles forem diferentes, a gente vai diminuir o I do J, tá? Vai fazer I menos J, tá? Então, vamos lá. A1, o I e o J são iguais? Sim, primeiro é 1, segundo é 1, são iguais. O que a gente faz quando são iguais? Soma. Então, vai ficar 1 mais 1, que dá 2. Então, o primeiro cara aqui, o primeiro elemento, é 2. O A1, 2 são iguais ou diferentes? Diferentes, né? O primeiro é 1, o segundo é 2. Quando é diferente, o que a gente faz? Diminui. Faz I menos J. Então, 1 menos 2, que dá menos 1. Então, esse cara aqui é menos 1, né? Esse cara aqui foi para cá porque a gente está calculando ele aqui, né? A2, 1. Diferentes, né? Então, vai ficar o I, que é 2, menos o J, que é 1. Isso dá 1. A2, 2 são iguais, ou seja, a gente vai somar.
Então, 2 mais 2, 4. Aqui, A31, A32, A41 e A42 são todos diferentes, né? Então, a gente vai fazer I menos J. Então, 3 menos 1, 3 menos 2, 4 menos 1, 4 menos 2. Isso dá 2, 1, 3 e 2. Portanto, vai ficar 2, 1, 3 e 2. Fechamos a nossa matriz. Aqui a matriz ela é 2 por 2. Então, vai ficar da seguinte forma. A11, A12, A21, A22. Então, 2 linhas e 2 colunas. Então, de novo, tem a condicional, a gente precisa ficar ligado no que está dizendo ali. A21, A22. De novo, o lance de serem iguais ou diferentes, né? Vamos lá, de igual tem o A1 e o A22. O que vai acontecer quando são iguais? A gente vai fazer o I ao quadrado mais 1. Quem que é o I aqui? É 1. Então, vai ficar 1 ao quadrado mais 1, que é da fórmula, né? Quem que é o I aqui? Quem que é o primeiro cara? O 2. Então, 2 ao quadrado mais 1, né? Que é a formulazinha. Quando eles são diferentes, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o J, que é o segundo número, botar ao quadrado menos 1. O segundo número aqui é o 2, então 2 ao quadrado menos 1. O segundo número aqui é o 1, então 1 ao quadrado menos 1. Agora que eu substituí todos na fórmula, eu vou calcular. 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que dá 1, mais 1, isso dá 2. Então, o primeiro cara aqui é 2. 2 ao quadrado é 4, menos 1 dá 3. Aqui, 1 ao quadrado é 1, menos 1 dá 0. E 2 ao quadrado dá 4, mais 1 dá 5. Com isso, então, a gente fecha a nossa matriz 2, 3, 0 e 5. Por último, a gente tem a matriz 3 por 2, ou seja, 3 linhas e 2 colunas. Então, A1, A12, A21, A22, A31, A32. Então, fechamos as 3 linhas e 2 colunas. Ok, vamos lá. A1, A12, A21, A22, A31 e A32. Vamos ver aqui, qual é a condição agora, né? Qual é o C aqui nessa história? Se o I for maior que o J, é I. Ou seja, quando o primeiro for maior que o segundo, a resposta é o primeiro. Eu nem precisava ter escrito isso aqui tudo, né? Vamos lá. Quando que o primeiro é maior que o segundo? Aqui, é maior? O 1 é maior que 1? Não. Aqui, o 2 é maior que 1? Sim. Então, a resposta é o primeiro número, né? É o I, que dá 2. Aqui, o 3 é maior que 1? Sim. Então, a resposta vai ser o primeiro número, que é o 3. Aqui, o 1, que é o primeiro número, é maior que o segundo? Não. O primeiro, que é o 2, é maior que o segundo? Não também. O 3 é maior que o 2? Sim. Então, a resposta fica o I, que é 3. Então, aqui fica 3. Agora, vamos ver o que acontece quando não é maior, né? Ou seja, quando o I ele é menor ou igual ao J. Ou seja, quando o primeiro é menor ou é igual ao segundo. A resposta é o J, que é o segundo número. Então, aqui, como a gente já viu que são esses 3 aqui, o segundo número é 1, o segundo número é 2, o segundo número é 2. Então, a matriz que a gente quer é a 1, 2, 2, 2 e 3, 3. Espero ter ajudado vocês e até uma próxima.